Apocalipse capítulo 2, versos de 1 a 7. Eu vou ler na versão da NVI. Acompanhe como está na sua Bíblia. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu e arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? O livro do Apocalipse, ele desperta a curiosidade de muitas pessoas. De fato, é um livro fascinante, cheio de símbolos, de retratos, de visões, que parte delas tem a ver com a dimensão do céu, né? A gente tem que olhar para cima. É um retrato daquilo que é o céu hoje e será no futuro. E parte dessas visões tem a ver com o que vai acontecer no futuro, o que nos aguarda no futuro. Na parte introdutória desse livro do Apocalipse, compreende os capítulos de 1 a 3, nós temos 7 mensagens dirigidas a igrejas reais da época. Todas elas estavam na chamada Ásia Menor, né? Cidades ali da Ásia Menor, região onde está hoje a Turquia, onde é a Turquia atualmente. A primeira carta é dirigida a Éfeso, a igreja em Éfeso, que historiadores dizem que na época, né, era a segunda maior cidade do Império Romano, e alguns dizem que era a segunda maior cidade do mundo, daquela época. Portanto, era uma grande cidade. E a igreja que foi estabelecida ali, ela foi fundada, plantada pelo apóstolo Paulo. Atos 19 fala sobre isso. Mas também nós temos informação no Novo Testamento que ela foi pastoreada por Timóteo, né? Timóteo foi pastor ali. 1 Timóteo 1,3 fala que Paulo, se dirigindo a Timóteo, ele menciona Éfeso como a cidade onde ele estava. E depois do ano 70, o apóstolo João, ele teria encerrado praticamente a sua vida ali, servindo a igreja em Éfeso, né? A gente vai encontrar isso em escritos do Eusébio de Cesareia. O versículo 1 é uma apresentação de quem que está falando. Quem é que está mandando dizer essas coisas? Porque João está escrevendo. Mas quem é que fala? Quem fala diz assim: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Tudo figurativo, simbólico. Para você entender o que está dizendo aqui, você tem que voltar, capítulo 1, versículo 20. Porque lá você vai entender que as estrelas e os candelabros de ouro são símbolos. As estrelas, no caso, são os anjos, que são os mensageiros àquelas igrejas. E os candelabros, ou os castiçais, né, são as igrejas, indicando que Jesus está andando no meio das igrejas. E que ele tem o controle absoluto de tudo nas suas mãos. O conteúdo, a mensagem à igreja em Éfeso surpreende, porque é um tom de lamentação. O jeito que se escreve, o jeito que se fala, é um lamento. Se a gente enumerar os itens a favor e contrários à igreja, são mais coisas boas que coisas ruins. Mas a questão é que a única coisa contrária à igreja invalidava todos os pontos positivos. Por isso tem um tom de lamentação.
É lamentável quando você pensa, puxa, mas tanta coisa boa, mas tem uma coisa que esta coisa invalida todas as outras coisas. O verso 2 e 3 é uma lista de coisas que Jesus estava observando. Veja quanta coisa. Ele fala assim: conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. Descobriu que eles são impostores. Você tem perseverado, você tem suportado sofrimentos por causa do meu nome, não tem desfalecido. Olha quanta coisa. Postura ética, né? A gente poderia pensar, o que são essas coisas? Isso é postura ética que aquele povo tinha, aquelas pessoas tinham. Tinha senso crítico, sabia avaliar quem está certo, quem está errado. Tinha perseverança, tinha capacidade de suportar provas. Mas a despeito de todas essas coisas boas que a igreja tinha ali, qualidades positivas, havia um ponto negativo que manchava as virtudes daquela igreja. E o ponto negativo é: você abandonou o seu primeiro amor. Esse é o problema. Uma lista grande de virtudes da igreja, de coisas boas da igreja. Mas tem uma coisa, ele diz: eu tenho contra você uma coisa só. E esta coisa, ela descaracteriza todo o resto, invalida todo o resto. De você abandonou o seu primeiro amor. A expressão nos leva a pensar numa relação conjugal. É a mesma imagem invocada em Jeremias 2, versículo 1 e 3. 1 a 3, na verdade. Lá em Jeremias 2, diz assim: a palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem, como noiva. Você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel era santo para o Senhor, os primeiros frutos de sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Aí o verso 5 também soa como um lamento de Deus, quando ele questiona assim: assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Deus perguntando lá atrás por Jeremias: o que eu fiz para o seu povo me abandonar? O que eu fiz para Israel me abandonar? É um lamento. E é a mesma coisa que está acontecendo à igreja em Éfeso. Jesus está pedindo para João: escreve a igreja, mas escreve nesse tom de lamento. Que abandono lamentável. Tantas qualidades, conseguiram tantas coisas, mas estão abandonando aquele primeiro amor. É o retrato de duas pessoas que há anos vivem juntas em casamento, mas num dado momento param e começam a lamentar: já não era como antes. Alguém parece ter abandonado aquele primeiro amor. Casais, vez por outra, têm conversas assim, não tem? Ai, tem uma coisa que parece que mudou. Algumas coisas mudaram. A linguagem usada aqui, ela é emprestada da relação conjugal. É quando se perde a ardência. É quando se perde aquela paixão inicial. É quando se deixa de olhar para tudo com aquela simplicidade que a novidade traz, que o novo traz. É quando se caleja o coração e passa a escolher o que vai fazer e o que vai deixar de fazer, o que vai dispensar. Quando já não tem mais a mesma motivação, a mesma disposição, as coisas vão mudando. O texto está falando sobre isso. O que aconteceu é a questão de Jesus, né? Que vocês abandonaram aquela disposição de servir abertamente a Deus, abertamente a sua igreja. Uma coisa mudou. É uma linguagem emprestada de um relacionamento conjugal. Tudo que estava sendo feito, era feito porque precisava ser feito.
mecanicamente, mas não porque queria fazer de fato aquilo, desejava fazer aquilo, sabe? Você sabe do que eu estou falando, não é? É quando você começa a trabalhar num lugar que você não gosta de trabalhar mais lá. Mas você tem que trabalhar, você vai lá e faz. É quando você está num relacionamento conjugal que você sabe que as coisas se perderam, mas você continua ali. Então você faz o que precisa ser feito, mas não entende por que está fazendo. E muitas vezes nem quer fazer. É quando você está numa igreja, que você vai perdendo a alegria de estar ali. E você continua fazendo as coisas, mas você sabe que precisa ser feito. Mas você está fazendo mecanicamente. É isso que Jesus está observando. Enquanto nós olhamos e contabilizamos o que fazemos ao longo da nossa jornada, talvez tenhamos que parar e pensar que Deus está observando como estas coisas são feitas por nós. Porque a gente parece querer apresentar para Deus apenas o que nós fazemos, mas Deus está preocupado em como você faz estas coisas. Como? Lembra daquela ocasião que Jesus estava diante do gasofilácio no templo, e o texto de Marcos diz com muita clareza, Jesus estava observando como aquelas pessoas depositavam as ofertas ali. Não é quanto eles estavam depositando, Jesus não estava preocupado com isso. Mas a preocupação dele era como que elas estavam fazendo isso. Com que coração, com que atitude, com que disposição estavam fazendo isso. O texto ele chama a nossa atenção para essa tendência humana de abandonar algumas coisas, de não cuidar, de não zelar, de não manter a atenção inicial que nós temos. E depois a gente vê o estado lamentável que isso vai tomando, né? Porque você vai vendo, puxa, não está como devia estar. Porque eu abandonei aquilo. Não é? Quando você muda para um apartamento novo, para casa nova, aí você fica lá com o paninho na mão, toda hora limpando, né? Quando você compra uma geladeira nova, então você fica toda hora ali, organizando lá dentro, fica bonitinho, não sei o quê, tira foto, põe no Instagram. Quando você compra um carro novo, vive passando lá no Lava Rápido, dá uma duchinha para mim, né? Você deixa o carro, aí daqui a pouco, alguém lá no trânsito deu uma ralada nele, estou sem dinheiro para consertar, aí daqui a pouco o pneu está velho, deixa ficar velho, daqui a pouco outra pessoa bateu de novo, amassou do outro lado, você vai deixando. Você olha também que estado lamentável que está esse carro. Que parou de cuidar, não zela mais, não cuida mais. E vai deixando acumular as coisas. A questão é que nós fazemos isso com a nossa vida espiritual. Quando a gente começa com gás, né? Gás, a gente quer. Jesus é tudo para nós, a igreja é o melhor lugar para se estar. Os irmãos, os crentes, são aquelas pessoas que nós queremos abraçar, exemplos para nós, inspiração para nós. Bíblia é o livro. Eu vou ler sempre. Oração é o recurso que eu tenho. Estou sempre orando. Mas o tempo vai passando, a gente começa a relaxar. A gente começa a achar que não é tão bom assim também. Não preciso cuidar tanto assim. A gente vai descuidando. Daqui a pouco está num estado lamentável. Você olha e fala, que vida espiritual é essa? Cheio de problemas, cheio de percalços na vida. Perdeu o brilho, o vício, a alegria. Porque a gente vai relaxando, a gente vai deixando as coisas para trás. Tem uma frase do livro Homem ao Máximo, escrito pelo Edwin Lewis Cole, que eu acabei passando por ela essa semana, relendo um capítulo lá, e me prendeu a atenção. E a frase diz assim, existe um princípio de vida, baseado nas Escrituras, que diz que conseguir uma coisa pode ser fácil. O difícil é
preservá-la. Não é difícil conseguir uma coisa. Você pode, por exemplo, comprar uma casa cara, você pode comprar um carro caro, você pode conquistar a mulher dos seus sonhos, o homem dos seus sonhos. Isso não é difícil. O difícil é preservar isso, né? Quando você compra um carro, por exemplo, no meio do ano, IPVA pago. Aí quando chega em dezembro do ano seguinte, você descobre o IPVA. Você fala, eita, é difícil preservar esse negócio aqui, não é não? Porque não foi difícil conquistar. Mas agora, preservar, manter esse carro, pagar o seguro dele, fazer manutenções, é mais difícil. Nós estamos já no meio do ano. E é justamente nessa fase que nós precisamos avaliar aqueles propósitos que nós fizemos no início do ano. Pensa lá. Qual foi a listinha que você fez? O que você se propôs a fazer no início do ano? Vou procurar uma igreja. Vou ler a Bíblia todos os dias. Eu vou criar uma lista de oração, um mural de oração. Eu vou orar por missionários. Eu vou me envolver mais com a igreja. Eu vou estar mais presente nos cultos. Eu não vou chegar atrasado nos cultos. Eu vou anotar os sermões do pastor. Eu vou rever os sermões durante a semana pelo canal do YouTube. Eu vou trabalhar na igreja. Eu vou querer me envolver um pouco mais. Quais foram os propósitos que você fez no início do ano? Cadê aquela lista? Aonde ela está? E como que está agora? Eu fico muito animado vendo irmãos e irmãs nessa fase do ano cheios de projetos. E cheios de vontade, de ideias, mostrando uma garra para continuar servindo ao Senhor. Mas talvez você não esteja nessa turma. Você está no caminho inverso. Você está perdendo o fôlego a essa altura do ano. O inverno vai chegando e aí vai esfriando cada vez mais a vontade de realmente estar servindo a Deus. E você está achando assim que lá para o final do ano eu pego um gás de novo. O mais importante aqui não é como você está se sentindo, mas é a consciência que todos nós precisamos ter de que Deus está observando isso. Porque às vezes você fica assim, eu estou me sentindo assim, eu sei disso, mas parece que falta uma consciência de que o mesmo Jesus que inspirou o João a escrever a igreja de Éfeso também está falando para nós. Porque ele está nos observando, ele está dizendo, eu estou vendo o que está acontecendo. E apesar de tudo de bom que há na sua vida, todo esforço que você tem feito, Deus não quer que você abandone o seu primeiro amor. Ele não quer. Aquela alegria de ler a Bíblia, de orar, de estar presente onde a igreja estiver, de falar para as pessoas sobre a graça, o amor de Jesus, de desfrutar de intimidade com Deus, de sentir o amor de Deus todo dia, de confiar em Deus, de descansar em Deus, apesar das circunstâncias. Deus não quer que você abandone isso, não quer. Essa é a mensagem que Jesus mandou entregar àquela igreja em Éfeso. A pergunta é, como retornar ao primeiro amor? Qual é o caminho de volta? Como é que a gente consegue então recuperar esse fôlego, se nós perdemos? Em primeiro lugar, eu vou te dar 3 R's para você guardar fácil na cabeça, para decorar, para sair daqui com isso na mente. Primeira coisa, relembre. O texto diz, versículo 5, lembre-se de onde você caiu. Ou seja, é preciso reativar a memória. É preciso recuperar a lembrança acerca da alegria, da paz, da fé, do prazer, da satisfação de viver para Deus.
Relembra isso. Relembra. Porque às vezes a gente esquece dessas coisas. Jesus recomendou àquela igreja: se recorde. Lembre-se de onde você caiu. Desperta a memória. Para que você avalie, para que você perceba como você mudou a forma de olhar o Evangelho. A forma de olhar para a igreja, para as práticas devocionais. Eram coisas tão importantes para você. E você prezava por isso. Você precisa se lembrar como que isso fazia efeito na sua vida. Como era bom para você. E às vezes a gente esquece disso. Por isso Jesus diz: lembra de onde você caiu. Começa a despertar a sua memória. Porque relembrar faz reacender a paixão dentro da gente. Quando eu oriento casais, eu digo isso. Quando o amor acaba, a paixão se esfria, vá visitar aqueles lugares que vocês foram, lá no início. Comece a se lembrar, como é que vocês se conheceram, que roupa vestia, o que atraía, que graça tinha. Porque relembrar faz reacender a paixão dentro da gente. Infelizmente, essa geração mais nova hoje fica guardando tudo no celular, mas eu gosto mesmo daquele negócio de álbum de foto, né? Porque você vai lá, você começa a folhear aqueles álbuns de foto, magrinho, com cabelo preto. Aí você começa a relembrar aqueles lugares, né? Os carros que tinha, família reunida, filhos pequenos, fralda suja. Você lembra tudo disso? E aquilo reacende dentro da gente uma paixão. Jesus está dizendo isso: relembre, você precisa relembrar. O tempo vai passando e nós vamos nos tornando relapsos, desleixados, pouco empenhados, desanimados. E a vida com Deus vai perdendo o brilho. Porque nós vamos deixando. Lembre-se, o texto está dizendo. Relembra disso. Você pode não lembrar como que isso ocorreu. Você pode lembrar quando é que isso aconteceu, a partir de quando isso aconteceu. Mas o texto está dizendo assim, lembre-se de onde você caiu. Não importa quando isso aconteceu. Não importa como que isso aconteceu. A questão é onde que você estava e de onde você caiu. Perceba como a qualidade caiu, como a intensidade diminuiu, como outras coisas foram ganhando maior importância para você. Relembre. Na sua agenda, as coisas foram mudando. Jesus está preocupado com isso. Estava preocupado com aquela igreja em Éfeso e está preocupado conosco também. Por isso ele diz, olha, a receita é relembre. Relembre. Lembra como que era antes, para que você possa voltar àquele lugar. A segunda forma de retornar ao primeiro amor é repense. Ele diz assim, lembre-se e arrependa-se. O verbo usado aqui na língua grega é de onde vem a palavra que não é tão estranha para nós mais no português. Você já ouviu falar essa palavra, metanoia. O pessoal dá nome a algumas coisas por aí, né? Metanoia. A gente ouve falar isso em alguns campos, né, da ciência. A palavra metanoia. Metanoia significa mudança de pensamento. Ele está dizendo, relembre, repense, mude seu pensamento. Jesus estava apontando como solução para o abandono do primeiro amor, o repensar, o reconsiderar, a transformação das ideias do pensamento. Porque essa que é a questão, né? Aqui, ó, vai mudando a cabeça da gente, nosso pensamento vai mudando. Aquilo que era tão importante não é mais importante. Eu já não penso assim mais, né? Você conversa com alguém que está desviado de igreja, não quer igreja nenhuma, fala assim, não, eu já não penso mais como eu pensava antes. Porque vai mudando o pensamento. Então precisa repensar. Algumas versões, como a Bíblia de Jerusalém, traduziram como converte-te.
Muda a direção, a começar pelo pensamento. Toma outro rumo na mente. Aqui, na cabeça. Repense. Repense as decisões que você está tomando, as escolhas que anda fazendo, as prioridades que você tem assumido, as pressões que você está cedendo, que está te fazendo abandonar aquele primeiro amor. Jesus está olhando para isso. Por que você abandonou o seu primeiro amor? É tão esforçado em tantas áreas, mas essa chama do primeiro amor está se apagando. Jesus está olhando para ele dizendo assim, não deixe isso acontecer, repense. Tenta mudar o seu entendimento. Jesus estava observando que isso tem feito abandonar o primeiro amor, e isso é danoso para toda a vida cristã. Tem muita coisa boa na nossa vida. E Jesus, quando você lê a carta, você percebe, ele não é totalmente negativo. A carta é extremamente positiva. Mas o que ele está dizendo é o abandono do primeiro amor pode consumir tudo de bom que há na tua vida. Vai tudo por água abaixo. Porque você abandona o primeiro amor. Por isso, reveja os seus pensamentos. Repense, reflita, reconsidera. É a receita que Jesus está dando para voltar ao primeiro amor. E o terceiro R é refaça. Versículo 5 está dizendo, pratique as obras que praticava no princípio. Solução que Jesus deu a quem abandonou o primeiro amor é voltar a fazer o que fazia. Volta a fazer o que você fazia. Nossa relação com Deus é ditada não por sentimentos, mas por prática. Por exercícios espirituais. Jesus ensinou que quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E ele diz, aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Isso é João 14, 21. A solução para voltar ao primeiro amor não é pelo caminho do sentir, mas é pelo caminho do fazer, do praticar. Então, leia a sua Bíblia sem sentir vontade de ler a Bíblia. Você vai dizer isso para mim, né? Mas não tenho vontade mais de ler a Bíblia. Leia. Você não vai trabalhar sem vontade? Você não come sem vontade? Muitas vezes você sabe que você precisa comer. Você não lava uma louça sem vontade nenhuma. Você não aspira o chão da tua casa sem vontade nenhuma. Mas faz. Por que você não pode ler a sua Bíblia sem vontade? Por que você não pode orar sem vontade nenhuma? Por que você não pode vir na igreja sem vontade? E quando você chega aqui, a vontade muda. Traga a sua vontade escrava, cativa. Eu não vou ser ditado por vontades, pelo sentir. Mas eu vou ser direcionado, conduzido pelo fazer. Deus quer que você faça algumas coisas. Faça. Porque quando você faz, o sentir vai atrás. A emoção vai atrás, o sentimento volta. Mas é preciso fazer. Volte a fazer o que você fazia. Creia como um dia você já creu. Envolva-se com sua igreja local como um dia você já se envolveu. Confie, espere, persevere, testemunhe como um dia você já fez. Leia a sua Bíblia, ore, se esforce, como você já fez um dia. E aquilo que você sentia lá atrás, você vai voltar a sentir. Mas não espera sentir. Porque se você ficar orando, dizendo para Deus, Deus, muda meu coração. Eu queria sentir diferente. É bem provável que Deus está olhando para você dizendo assim, muda a sua prática. Começa a fazer diferente. Comece a agir diferente. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Deus está esperando obediência da nossa parte, ainda que os sentimentos não estão nessa direção. Quando nós retomamos as práticas que naturalmente a gente fazia no início da nossa caminhada com Deus, acende de novo a chama dentro de nós, lá dentro do nosso coração. Aquele amor volta, aquela paixão começa tudo de novo, que a gente começa a se envolver novamente.
Versículo 7 aconselha: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Relembre, repense, refaça. Mas não abandone o seu primeiro amor. Talvez a gente precise orar, como Davi orou no Salmo 51, versículo 12. Quando Davi diz assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Vamos orar isso. Vamos dizer para Deus: Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor está preocupado conosco. Deus sabe elencar, sabe visualizar, sabe perceber tudo de bom que nós fazemos. Mas a preocupação de Jesus tem uma coisa que você está deixando para trás, que é aquela chama do primeiro amor. Aquele vigor primeiro que você tinha. E você cuidava tão bem da vida espiritual. Você orava tanto, lia a Bíblia, vinha na igreja certinho, anotava as coisas. Você não ia dormir sem orar. Você tinha cuidado com a sua vida espiritual. Mas de repente, bate daqui, se chateia dali, arruma uma ocupação maior ali, cria-se uma agenda de trabalho às vezes. Agora o meu trabalho já não dá mais tempo. Ixi, agora estou fazendo um curso. Mas agora nasceu um filho. Mas agora surgiu outra coisa. E a gente vai deixando. Precisamos orar. Deus, me devolve a alegria da tua salvação. Sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. É a volta ao primeiro amor. Deus quer, Jesus quer que a gente dê atenção àquilo que o Espírito está nos dizendo. E nessa metade do ano, na virada do meio do ano, dá uma virada também na sua vida. E reacenda essa chama. Eu vou confiar de novo. Eu vou obedecer de novo. Eu vou participar novamente. Eu vou me envolver mais. Eu vou permitir que Deus me use mais. Eu tenho certeza que vai terminar esse ano vibrando com as coisas que Deus vai fazer na sua vida. Amém?